A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento em que nós estamos aqui para ler da palavra do Senhor. Estamos lendo a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, cada dia um pouquinho e refletindo naquilo que aqui o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos começar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de aprender a Tua palavra. Guia-nos com o Teu Espírito, Senhor, para que nós possamos receber de Ti, para que essas palavras possam se iluminar com a Tua vontade, Senhor, para que seja lâmpada para os nossos pés, para que nós possamos encontrar qual que é o caminho da verdade. Isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos seguir para o texto de hoje, que se encontra lá em Deuteronômio 33, do 1 ao 29. Estamos quase acabando o livro de Deuteronômio e quase completando também 100 dias que nós estamos aí seguindo esse devocional todos os dias. Vamos começar? Diz o seguinte: esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos israelitas antes da sua morte. O Senhor veio do monte Sinai e alvoreceu sobre nós desde o monte Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio de Meribá Cádiz, com fogo ardente em sua mão direita. Por certo, ele ama seu povo, todos os seus santos estão em suas mãos, seguem seus passos e recebem seus ensinamentos. Moisés nos deu a lei, a propriedade especial do povo de Israel. O Senhor era rei em Jesurum, quando os líderes do povo se reuniram, quando as tribos de Israel se juntaram como uma só. Que a tribo de Ruben viva e não desapareça, embora não seja numerosa. Foi isto que Moisés disse a respeito da tribo de Judá. O Senhor ouve o clamor de Judá e reúne-os como um só povo. Dá-lhes força para defender sua causa, ajuda-os contra seus inimigos. A respeito da tribo de Levi, disse: Ó Senhor, deste o Tumim e o Urim, as sortes sagradas, a teus servos fiéis. Tu os provaste em Massá e lutaste com eles junto às águas de Meribá. Os levitas obedeceram a tua palavra e guardaram a tua aliança. Foram mais leais a ti que aos próprios pais. Ignoraram os parentes e não reconheceram os próprios filhos. Ensinaram teus estatutos a Jacó, deram tuas instruções a Israel. Oferecem incenso diante de ti e apresentam holocaustos inteiros no teu altar. Abençoa o serviço dos levitas, ó Senhor, e aceita todo o trabalho de suas mãos. Quebra os quadris de seus inimigos, derruba seus adversários, para que nunca voltem a se levantar. A respeito da tribo de Benjamim, disse: Benjamim é amado pelo Senhor e vive em segurança ao seu lado. Ele o protege continuamente e os faz descansar sobre seus ombros. A respeito da tribo de José, disse: O Senhor abençoe suas terras, como a dádiva preciosa do orvalho do céu e a água das profundezas da terra, com os ricos frutos que amadurecem ao sol e as colheitas fartas de cada mês, com as mais excelentes safras dos montes antigos e os ricos frutos das colinas eternas, com as melhores dádivas da terra e sua fartura, e o favor daquele que apareceu no arbusto em chamas. Que essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José e coroem a fronte do príncipe entre seus irmãos. José é majestoso como um touro jovem, tem a força de um boi selvagem. Com seus chifres expulsará as nações distantes até os confins da terra. Essa é minha bênção para as multidões de Efraim e para os milhares de Manassés. A respeito da tribo de Zebulon, disse: Que o povo de Zebulon prospere em suas viagens, que o povo de Issacar prospere em suas tendas. Convocam o povo ao monte para lhe oferecer os sacrifícios apropriados. Fartam-se das riquezas do mar e dos tesouros escondidos na areia. A respeito da tribo de Gade, disse: Abençoado é aquele que expande o território de Gade. Gade fica à espreita como um leão, para arrancar um braço ou uma cabeça. O povo de Gade tomou para si a melhor parte da terra. A ele foi entregue a porção do líder. Quando os líderes do povo estavam reunidos, executou a justiça do Senhor e obedeceu a seus estatutos para Israel. A respeito da tribo de Dan, disse: Dan é filhote de leão, que salta de Bazã. A respeito da tribo de Naphtali, disse: Naphtali, você é rico em favor e repleto das bênçãos do Senhor. Herdará as terras do oeste e do sul. E a respeito da tribo de Asser, disse:
Que Aser seja mais abençoado que os outros filhos, seja ele estimado por seus irmãos e banhe os pés em óleo de oliva. Que as trancas de suas portas sejam de ferro e bronze, e sua força dure por todos os seus dias. Não há ninguém como o Deus de Jesurum. Ele cavalga pelos céus para ajudá-los e monta as nuvens com majestoso esplendor. O Deus eterno é seu refúgio e seus braços eternos o sustentam. Expulsa os inimigos de diante de vocês e grita: destruam esses povos. Israel viverá em paz, a fonte de Jacó estará segura, numa terra de cereais e vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. Como é feliz, ó Israel! Como você é feliz, ó Israel! Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é seu escudo protetor e sua espada triunfante. Seus inimigos se encolherão de medo diante de você, e você lhes pisoteará as costas. Lucas 13, do 1 até o 21. Por essa época, Jesus foi informado que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galileia enquanto ofereciam sacrifícios. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galileia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram? De maneira alguma. Mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. E quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Não. E eu volto a lhes dizer: a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela, sem sucesso. Por fim, disse ao jardineiro: esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixe-a mais 1 ano e eu cuidarei dela e adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-la. E essa parábola que Jesus contou serve um pouco de alerta para nós, porque ela é uma parábola que mostra a relação de Deus e de Jesus. Aqui Deus é como se fosse esse homem, dono dessa figueira, e que ele espera que os seus filhos, aquele que ele plantou, aquele que ele sustenta, que eles produzam frutos de um coração próximo de Deus. E ele esperou 3 anos, ele esperou um tempo considerável aí para que essa árvore produzisse fruto, da mesma forma que Deus espera pacientemente com que nós nos movimentemos no reino para trazer aquilo que o Senhor precisa. E em algum determinado momento esse homem falou assim: não, então corte, não está produzindo, então corte essa figueira, porque não parece que essa figueira está querendo um relacionamento sério. É um pouco estranho falar sobre a figueira querer um relacionamento sério, mas é porque o Senhor nos trata como uma árvore, como ramos que são enxertados nele. E porque nós somos enxertados na fonte da vida, nós produziremos frutos. Mas se nós não estamos produzindo frutos, então há alguma coisa de errado, né, nesse enxerto. Há alguma coisa de errado nas nossas vidas que não está totalmente juntas com Deus. E a própria palavra diz que aqueles que não estão em Deus serão cortados e jogados ao fogo. E aqui o jardineiro vem como Jesus, como aquele intermediador, que mesmo quando nós não produzimos, quando nós não estamos juntos de Deus, ainda assim ele fala assim: não, espera um pouco, ainda vou tentar mais um pouco, vou ir além daquilo que é esperado, eu vou adubar, eu vou cuidar, eu vou como uma ovelha perdida, né, que o pastor deixa próximo de si. Da mesma forma, o jardineiro falou que faria isso, da mesma forma que Jesus tem cuidado, tem intercedido por nós. E a gente tem que lembrar que Jesus e Deus são o mesmo, eles são Deus.
eles estão em pessoas diferentes, eles têm responsabilidade, eles têm manifestações diferentes, mas são o mesmo Deus, com o mesmo intuito, com a mesma natureza. Então, não é que Jesus é mais bonzinho que Deus ou algo assim. Isso tudo faz parte do plano. Inclusive, Jesus veio ao mundo para que o plano de Deus perfeito de salvação se cumprisse. Então, ele cuida de nós. Ele nos dá mais uma chance. Mas a gente tem que ficar atentos por quê? Porque mesmo assim, se mesmo com o cuidado de Jesus, mesmo com tudo aquilo que ele nos oferece para estarmos com ele, ainda assim ela não der frutos, ainda assim será cortado, ainda assim a justiça de Deus é aplicada às pessoas. Então nós temos que tomar cuidado para que nós possamos nos achegar a Deus e para que nós possamos nos achegar de tal forma que a nossa vida frutifique, porque é isso que indica que nós estamos verdadeiramente enxertados na videira verdadeira, na videira da vida. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada, havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: Mulher, você está curada de sua doença. Então ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou indignado porque Jesus tinha curado no sábado. Há 6 dias na semana para trabalhar, disse-lhe a multidão. Venham nesses dias para serem curados e não no sábado. O Senhor, porém, respondeu: Hipócritas! Todos vocês trabalham no sábado. Acaso não desamarram no sábado o boi ou o jumento do estábulo e o levam dali para lhe dar água? Essa mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? As palavras de Jesus envergonharam seus adversários, mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. Então Jesus disse: Com o que se parece o reino de Deus? Com o que posso compará-lo? É como uma semente de mostarda que alguém plantou na horta. Ela cresce e se torna uma árvore, e os pássaros fazem ninho em seus galhos. Disse também: Com o que mais se parece o reino de Deus? É como um fermento que uma mulher usa para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. E aqui ele está falando do potencial de crescimento do reino de Deus. Às vezes a gente se preocupa achando que nós precisamos de milhares de pessoas para conseguir fazer uma obra efetiva, quando na realidade Jesus começou sozinho. Ele foi ensinando seus discípulos e desses 12 discípulos foram crescendo mais e várias igrejas sendo fundadas e várias pessoas vindo para a fé. E hoje existem milhões de cristãos no mundo, fora os cristãos que já estão com Cristo, que já nasceram, viveram, encontraram a fé em Cristo, aprenderam, andaram com Ele e Deus os recolheu para si com a salvação garantida. Então, isso começou de um. E esse é o potencial de crescimento. Não ache que você é pouco. Não ache que as suas palavras e as suas ações são poucas. Porque o Evangelho, o reino de Deus, é como uma semente de mostarda, que é muito pequena, mas ainda assim cresce e vira uma árvore muito grande. Salmos 78, do 65 até o 72. Então o Senhor se levantou como de um sono, como o guerreiro que desperta da embriaguez. Fez os inimigos recuarem e os entregou à vergonha para sempre. Rejeitou, porém, os descendentes de José, não escolheu a tribo de Efraim. Antes, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amou. Ali construiu seu santuário, alto como os céus, firme e duradouro como a terra. Escolheu Davi, seu servo, e dos currais o chamou. Tirou-o do pastoreio de ovelhas e cordeiros e tornou-o o pastor dos descendentes de Jacó, o povo que a Deus pertence, Israel. Com coração sincero, Davi cuidou deles e os conduziu com sensatez. E por fim, Provérbios 12, 25. A preocupação deprime a pessoa,
mas uma palavra de incentivo a anima. E com essas palavras, nós terminamos o devocional de hoje. Espero que essas palavras entrem em seu coração e façam morada na sua vida. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra. Obrigado porque nós podemos ter a revelação de Ti, porque nós podemos aprender mais de Ti. Continua falando nos nossos corações, que o Seu Espírito Santo continue trabalhando em nossas vidas, para que nós possamos frutificar como a Sua Palavra ordena. Senhor, abençoa o nosso dia para que nosso trabalho seja abençoado, nossos estudos sejam abençoados, nossos afazeres domésticos sejam abençoados, tudo que nós formos fazer seja guiado, conduzido, protegido e abençoado pelas Tuas mãos, para que a nossa vida seja um reflexo da Sua glória para as pessoas. Senhor, abençoa aqueles que estão precisando de uma porta de emprego, para que o Senhor abra portas, para que o Senhor traga sustento, para que o Senhor não deixe os seus filhos desamparados. Abençoa aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, para que o Senhor traga cura. Senhor, para que o Senhor opere no impossível, para que o Senhor faça como a Sua palavra nos mostrou, milagres e maravilhas na vida daqueles que estão precisando. Senhor, faça a Sua obra no nosso meio, abençoando para que nós possamos cada dia mais nos aproximar de Ti. Isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer prospere e que tudo que você fizer seja para a glória do Senhor. Deus te abençoe e até amanhã para mais um devocional. Fique com Deus.